Olá, eu preparei este vídeo para explicar o sistema de revisão contínua para a gestão de estoques. Bom, quando nós estudamos gestão de estoques, a gente aprende dois modelos clássicos de gestão de estoques, que é o modelo de revisão contínua e o modelo de revisão periódica. Neste vídeo eu vou focar no modelo de revisão contínua, mas eu gostaria só de dar uma visão geral sobre cada um desses modelos. No modelo de revisão contínua, ele recebe esse nome porque a gente acompanha continuamente os níveis de estoque, ou seja, praticamente em tempo real, a gente vai vendo qual é o nível de estoque e quando ele atinge um ponto de reposição, ou seja, um determinado nível de estoque, a gente faz um pedido de ressuprimento. Ou seja, a gente vai acompanhando o nível de estoque e aí quando chega nesse nível, que é o ponto de reposição, a gente faz um novo pedido. Já na revisão periódica, a ideia é diferente. A gente não vai avaliar os níveis continuamente. Na verdade, a gente vai avaliar só em pontos pré-determinados de tempo. Ou seja, eu vou fazer uma revisão no periódico em intervalos fixos, por exemplo, a cada mês, a cada 15 dias, a cada semana. E aí, quando eu faço essa revisão, quando eu vou lá, por exemplo, a cada mês, na hora que fecha o mês, eu conto quanto tem em estoque, aí eu vou fazer um pedido visando um nível alvo de estoque. Ou seja, eu vou ver quanto eu tenho em estoque, vou ver qual que é o meu nível alvo e vou fazer um pedido referente a essa diferença. Ou seja, são abordagens bem distintas para gestão de estoques. Aqui embaixo eu tenho uma comparação entre os dois principais métodos, né? Na revisão contínua, a gente fala que é o método cujos intervalos entre pedidos são variáveis e o tamanho do pedido é fixo. Por quê? Como eu estou acompanhando continuamente os níveis de estoque, eu nunca sei quanto tempo vai demorar até eu chegar no ponto de reposição. Então, algumas vezes eu vou chegar mais cedo no ponto de reposição, outras vezes eu vou chegar depois no ponto de reposição, ou seja, o intervalo entre pedidos é variável. Mas eu sempre peço uma mesma quantidade, que é o lote econômico de compras, que é a quantidade ideal de compras. Já na revisão periódica é o inverso. O intervalo entre pedidos é fixo. Afinal de contas, é o modelo de revisão periódica. Eu sempre faço revisões em intervalos fixos. No entanto, o tamanho do pedido é variável, porque sempre que eu chego no momento de fazer a revisão, eu não sei qual vai ser o meu nível de estoque. E aí eu vou fazer um pedido para chegar no nível alvo. Eu não vou pedir o lote econômico de compras, mas sim a quantidade para chegar no nível de estoque desejado. Para a gente entender melhor o sistema de revisão contínua, é importante a gente entender a representação do gráfico dente de serra. E para isso a gente vai considerar o seguinte exemplo. Para um determinado SKU, a demanda média é de 50 unidades por dia e o pedido de compra é de 400 unidades. Quando um pedido é feito, o fornecedor leva 3 dias para realizar a entrega. Além disso, a empresa mantém um estoque de segurança equivalente a 2 dias de consumo. Olhando para esse enunciado, a gente consegue extrair os parâmetros desse problema, que são demanda. Aqui, né, a gente tem a demanda diária de 50 unidades por dia, que é o tamanho do pedido de compra, que é igual a 400, L, que é o lead time de reposição, o tempo que demora para o fornecedor entregar um pedido, é igual a 3 dias, e o estoque de segurança é igual a 100 unidades. Por quê? Se a gente olhar lá no enunciado, está falando que a empresa mantém um estoque de segurança equivalente a 2 dias de consumo. Cada dia de consumo tem, em média, 50 unidades. Então, a gente pode falar que, nesse exemplo, o estoque de segurança é de 100 unidades. Tá? Não é o objetivo desse vídeo a gente falar sobre a determinação ou a quantificação do estoque de segurança. Isso é um assunto para um outro vídeo, tá? Mas nesse daqui a gente vai assumir que esse estoque de segurança é 100, tá? Depois vocês podem ver o outro vídeo para entender como seria uma melhor maneira para determinar esse estoque de segurança. Bom, vamos ver com a representação do gráfico dente de serra
como os níveis de estoque se comportam para esse exemplo. Então vamos supor aqui que no primeiro dia a gente recebeu as 400 unidades, fazendo o meu nível de estoque subir para 500 unidades. Mas por que 500? Porque a gente tem mais 100 unidades de estoque de segurança. Então esse estoque vai sendo consumido numa taxa de 50 unidades por dia, até que no sexto dia eu atinjo o ponto de reposição, que é de 250 unidades. Já já a gente vai ver por que o ponto de reposição é 250. Então, a hora que chega no ponto de reposição, eu faço um pedido. Então, eu faço esse pedido para o fornecedor e vai demorar mais 3 dias para esse pedido chegar. Ou seja, eu pedi no dia 6, vai demorar o 7, o 8, ele vai chegar no 9º dia, as 400 unidades. Isso quer dizer que durante esse meu tempo de espera, eu consumi mais 150 unidades. Quando chegou meu pedido, o nível de estoque era de 100 unidades, fazendo subir novamente para 500. E aí acontece tudo de novo. Eu vou consumindo o meu estoque a uma taxa de 50 unidades por dia. Depois de 5 dias, eu atinjo o ponto de reposição, que é de 250 unidades. Faço um outro pedido. O estoque continua sendo consumido. Eu consumo mais 150 unidades até que o pedido chega novamente. Ou seja, esse daqui é o nosso gráfico dente de serra, tá? Que representa esse exemplo na situação média, tá? Ou seja, quando não tem variabilidade na demanda. Eu gostaria só de destacar algumas coisas, né? Então aqui a gente tem o intervalo, o lead time do pedido, que é 3, tá? A gente tem aqui também o intervalo de reposição, que é 8. Esse intervalo de reposição é quanto tempo eu tenho entre 2 recebimentos. Então, sempre que eu quero estimar quanto que demora entre vários recebimentos consecutivos, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, que é Q sobre D. 400 sobre 50 igual a 8. Isso quer dizer que o intervalo entre recebimentos consecutivos, em média, vai ser de 8 dias. Então, uma outra coisa que vocês devem estar se perguntando é: por que eu preciso desse estoque de segurança aqui se eu nunca utilizei ele? Né? Nessa representação gráfica que eu mostrei para vocês, em nenhum momento o estoque de segurança foi necessário. Então, por que ele está aqui? A resposta é porque no mundo real, quando a gente está trabalhando com casos reais, a demanda não é constantemente igual a 50 unidades por dia. A demanda, na verdade, varia a cada dia. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai retomar esse assunto. Antes, eu gostaria só de mostrar como calcular o ponto de reposição. Então, o ponto de reposição ele tem o seguinte raciocínio. Ele tem que ser uma quantidade de estoque que, quando eu chegar nela, eu faço o pedido, e essa quantidade de estoque tem que durar até a chegada do pedido. Ou seja, ela tem que aguentar todo o lead time de reposição e ainda tem que sobrar um estoque de segurança. Por isso que a fórmula do ponto de reposição é assim: D vezes L mais estoque de segurança. Significa que o ponto de reposição é uma quantidade de estoque que, quando eu fizer o pedido, eu vou ter o suficiente para aguentar durante o lead time, e ainda vai sobrar um estoque de segurança. Tá? Ou seja, no nosso exemplo, o ponto de reposição é 250. Quando o meu nível de estoque, eu estou acompanhando continuamente meu nível de estoque. Quando o nível de estoque abaixa de 250, chega em 250, eu faço um pedido para o meu fornecedor. E aí eu vou ter uma quantidade suficiente para aguentar aquelas 150 unidades dos 3 dias de espera pela entrega e ainda vai ter mais 100 unidades do estoque de segurança. E por que a gente precisa de estoque de segurança? Né? Então, como a gente já discutiu anteriormente, o estoque de segurança ele é necessário porque, no mundo real, a demanda não é continuamente igual a 50 unidades por dia. A demanda, na verdade, vai variar.
ela vai variar a mais de 50 ou a menos de 50, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, um pedido, né? A gente faz o pedido lá quando está em 250 unidades. No mundo real, quando o meu pedido chegar, eu não vou estar em 100 unidades. Pode ser que eu esteja a mais de 100 unidades ou a menos de 100 unidades, porque eu tenho estoque de segurança. Só para exemplificar por que o estoque de segurança é tão importante, vamos fazer um exemplo mais extremo. Vamos supor que nós não temos estoque de segurança. Então a gente vê aqui, né, o estoque de segurança é 0. Se a gente não tiver estoque de segurança, nosso ponto de reposição seria de 150, né, porque eu estou tendo aqui 50 vezes 3 mais 0. Então, quando o nível de estoque chegar a 150, eu faço o pedido, quer dizer que eu não tenho estoque de segurança, porque eu só tenho o suficiente para aguentar 3 dias. E não tenho mais nenhuma gordurinha para queimar caso aconteça uma variação. Nessa situação, se a demanda durante os 3 dias de espera pela entrega fossem de 55 unidades no primeiro dia, 46 no segundo e 52 no terceiro, totalizando 153 unidades ao longo do meu período de espera, a gente teria uma ruptura de estoque, ou seja, uma falta de 3 unidades, porque a demanda foi maior do que o nível de estoque quando eu fiz o pedido. Então, quando chegar o meu pedido, eu vou ter tido uma falta de 3 unidades. A gente pode ver isso graficamente nessa figura. Percebam que aqui eu não tenho estoque de segurança, porque o ponto de reposição é em 150. Quer dizer que, né, vamos dar uma olhada aqui, a hora que eu recebo foi a 400, não a 500, né? Então ele vai descendo e tal. Aí na hora que eu faço o pedido, né, no quinto dia aqui, quando eu faço esse pedido, percebam que na forma como essa demanda variou, ela não foi constante. Fez com que, nesse dia, o nível de estoque fosse inferior a 0, né? Na verdade é impossível, a gente não tem como ter um estoque negativo. Mas se fosse possível, a gente teria tido uma falta de estoque, porque a gente não tem estoque de segurança, ou seja, teve uma demanda maior do que a que eu tinha estoque para suportar. Pode acontecer também, né, nesse segundo ciclo, depois que eu fiz o pedido, na hora que chegou a entrega do fornecedor, eu não tinha chegado a 0. Por quê? Porque a demanda ao longo dos 3 dias de espera foi inferior a 150 unidades. Então quer dizer que durante meu tempo de espera, a gente espera que em média a demanda seja de 150 unidades, mas às vezes vai ser mais, outras vezes vai ser menos. Se for mais, eu vou ter uma falta de estoque. Bom, vamos ver um outro exemplo. Tá? Continuando com esse nosso exemplo da aula, tá? do SKU com demanda média de 50 unidades, mas eu quero mostrar para vocês um exemplo mais realista. Vamos supor que a nossa demanda tenha uma média de 50 unidades por dia e um desvio padrão igual a 15. Então eu peguei um gerador de números aleatórios e gerei números para simular uma demanda de 40 dias. Então aqui a gente tem 40 dias, e em média está dando aqui em torno de 50, alguns valores abaixo, outros acima de 50, né, o que resultaria num desvio padrão ali em torno de 15. Se essa fosse a nossa demanda real, qual seria o impacto nos níveis de estoque? Tá, então essa figura mostra para a gente qual seria o comportamento do estoque ao longo desses 40 dias. Supondo que no primeiro dia o nível de estoque era 250 e eu fiz um pedido, aí a gente teve 1, 2, no terceiro dia chegou. Então no terceiro dia chegou e eu não tinha nem entrado no meu estoque de segurança. Aí ele subiu. Aí beleza, continuamos consumindo, até que, na hora que ocorreu essa passagem, eu fiz um pedido para o fornecedor. E 3 dias depois, chegou o pedido. Então quer dizer que nesse ciclo, eu tive que consumir um pouquinho do estoque de segurança para não faltar produto. Isso é um sinal de problema? De forma alguma, não é um sinal de problema. É normal que a gente consuma o estoque de segurança. Na verdade, o estoque de segurança está aqui para isso. Ele está aqui para absorver essas variações
ao longo do tempo de espera. Aí beleza, chegou mais um pedido, foi sendo consumido. Aqui a gente fez mais um pedido para o fornecedor. 3 dias depois chegou, o estoque de segurança foi consumido. Percebam que o estoque de segurança foi consumido, mas ele não chegou a gerar uma ruptura de estoque. Geraria uma ruptura de estoque se o estoque de segurança não tivesse sido suficiente. Daí nós tivemos a reposição, mais uma vez consumimos, fizemos o pedido. Na hora que chegou o pedido, nesse caso aqui não foi consumido o estoque de segurança. No outro ciclo, aconteceu de consumir o estoque de segurança. Ou seja, em todos os casos aqui, quando o estoque de segurança foi utilizado, ele foi suficiente para absorver essa variação. Ou seja, nós não tivemos nenhuma ruptura de estoque nessa figura. Eu queria ressaltar também uma coisa muito importante. Qual é a probabilidade da gente usar o estoque de segurança? A probabilidade da gente usar o estoque de segurança é de 50%. Tá? Ou seja, em 50% dos ciclos, a gente vai acessar um pouco do estoque de segurança. Em outros 50% dos ciclos, o estoque de segurança não vai ser necessário, não vai ser utilizado. Tá? A gente pode até ver aqui nessa figura que são 5 ciclos de reposição e em 3 deles a gente utilizou o estoque de segurança e em 2 a gente não utilizou. No longo prazo, 50% deles a gente utilizaria o estoque de segurança e 50% não utilizaria. Então, algumas considerações importantes sobre o estoque de segurança. Primeiro, se a gente não tiver estoque de segurança, a gente vai ter ruptura de estoque em 50% dos ciclos de reposição. Ou seja, se o estoque de segurança for 0, em 50% dos ciclos vai faltar produto. E nos outros 50% dos ciclos não vai faltar produto. Tá? Agora, se eu começar a adicionar estoque de segurança, a gente começa a reduzir essa probabilidade de ruptura de estoque. Se a gente colocar muito estoque de segurança, a probabilidade de ruptura vai ser bem próxima de 0. Agora, se eu não tiver estoque de segurança, o pior dos casos é a gente ter 50% de ruptura. Quanto maior o estoque de segurança, menor é a probabilidade de ruptura, portanto. E também tem uma outra situação. O que determina o nível de serviço ou a probabilidade de ruptura de estoque é a variabilidade da demanda. Ou seja, quanto mais a demanda variar dia após dia, maior vai ter que ser meu estoque de segurança para garantir uma baixa probabilidade de ruptura de estoque. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso no vídeo específico sobre estoque de segurança. Um outro assunto muito importante quando a gente fala do sistema de reposição contínua é o cálculo do estoque médio. O que é o estoque médio? Tá? Muitas pessoas calculam o estoque médio, mas elas têm dificuldade de entender o que esse valor representa. Então suponha a seguinte situação. Vamos supor que todo dia eu meço qual é o meu nível de estoque. Então eu vou lá, no primeiro dia tinha 500 unidades, no segundo dia tinha 460, e aí vai, no terceiro dia tinha 430, no quarto dia tinha 380, e aí vai, a gente vai medindo dia após dia. Aí outro dia estava lá bem próximo de 100, aí eu recebi o pedido, foi para 500 de novo, e aí a gente vai registrando dia após dia quanto que eu tinha em estoque. Se eu pegar esses valores dia após dia, no longo prazo, e calcular uma média, quanto que vai dar? Esse é o estoque médio. Ou seja, em média, quanto que eu tenho em estoque desse item. Para a gente estimar o estoque médio num sistema de reposição contínua, a gente usa essa fórmula aqui. Ó. Então, o estoque médio vai ser o estoque cíclico mais o estoque de segurança. O estoque cíclico é uma função do tamanho do pedido. E o estoque de segurança depende da probabilidade que eu quero ter de ruptura de estoque. Quanto menor a probabilidade de ruptura de estoque, maior vai ter que ser meu estoque de segurança. Então a gente tem aqui que o estoque médio vai ser o estoque cíclico mais o estoque de segurança. O estoque cíclico a gente calcula com essa formulazinha aqui, Q sobre 2. E o estoque de segurança a gente está utilizando no nosso exemplo 100. Né? A gente vai falar sobre a determinação do estoque de segurança em outro vídeo.
Então, no nosso exemplo, qual que é o estoque médio? O estoque médio é de 300 unidades. Por quê? Vai ser Q sobre 2, 400 sobre 2, mais 100 do estoque de segurança, igual a 300. Bom, vamos ver graficamente por que o estoque médio dá 300 unidades. Primeiro, a gente vai analisar aqui no gráfico dente de serra, no caso médio. Então, a gente viu, né, que quando recebe um pedido, o nível de estoque vai para 500. Então, vamos supor que nesse dia eu escrevo num papel ali que o estoque era 500. Aí, no outro dia, eu escrevo no papel que o estoque era 450. Aí, no outro dia, eu escrevo que o estoque era 400. Aí eu vou indo, né? Daí chega aqui nesse dia, eu escrevo 250, depois eu escrevo 200, depois eu escrevo 150, depois eu escrevo 100, aí depois eu escrevo 500 de novo, 450 e assim por diante. Então, se eu for registrando esses valores dia após dia e calcular uma média desses valores, vai dar 300. Mas por quê? Primeiro, vamos olhar aqui o estoque de segurança. No caso médio, se tudo fosse constante, eu nunca utilizaria ele. Com variabilidade, eu vou utilizar ele 50% das vezes e nas outras 50% das vezes eu não vou usar. Ou seja, eu posso falar com bastante certeza que, em média, o estoque de segurança vai permanecer igual a 100. Algumas vezes ele é utilizado e outras vezes ele ficou longe de ser utilizado. E esse outro estoque aqui, né? Esse estoque aqui é chamado de estoque cíclico, porque é o estoque decorrente dos ciclos de reposição, que variam de acordo com o tamanho do pedido. Então, se eu estou pedindo de 400 em 400, tá, vamos descontar os 100, tá, do estoque de segurança. Então, quer dizer que, quando eu recebo um pedido, ele sobe em 400 unidades. E aí ele vai sendo consumido. Então, é como se eu estivesse medindo essa parte do estoque como 0 a 400, e aí na hora que ele chega aqui no seu 0, desconsiderando o estoque de segurança, eu recebo outros 400. Ou seja, na média, eu tenho 400, 350, 300, vai sendo consumido até chegar no 0. Se eu pegar todos esses valores e calcular a média, quanto que vai dar? 200, que é sobre 2. Então, é só a gente pegar esse Q e dividir por 2, aí a gente sabe que vai dar 200 unidades. Então, é bem fácil a gente entender graficamente o que é esse estoque médio, tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, tá? Se tiverem alguma dúvida, deixem aí uma pergunta, tá? Que eu tento responder. E assistam os outros vídeos sobre gestão de estoque, que eu estou preparando vários vídeos sobre esse assunto. Até mais, pessoal!